Sessão, convidando o vereador Murilo Galdino para a leitura do texto bíblico. Convido o vereador Pimentel para vir ocupar o seu lugar. Estejam sempre preparados e de lanternas acesas. Lucas 12, 35. A palavra ao secretário, a leitura do expediente. Amanhã aqui. Aqui amanhã. É aqui. Na cama ele tinha pressão, então. 97ª sessão ordinária de 6 de novembro de 2013. Expediente, correspondência, memorando números 252-264 do senhor André Agra, secretário de Obras, em resposta a vários ofícios dessa casa. Correspondência da Confederação Nacional do Município, enviando a revista Boletim, setembro de 2013. Ofício 505, 554, do senhor Márcio Canielo, secretário de Planejamento, em resposta a vários ofícios da casa. Também o 573 do senhor ainda Márcio Canielo, solicitando gravações de vídeo de sessões especiais. Ofício 275-213, do senhor André Agra Gomes de Lira, secretário municipal de Obras, informando que algumas das correspondências encaminhadas à secretaria estão sendo devolvidas por não tratar de assuntos de sua competência. Às vezes a gente pede para informar, a gente tem que orientar ele, né? Às vezes a gente pede para informar os outros secretários do que está sendo pedido. Me parece que a Secretaria de Obras não é da Secretaria do município de Campina Grande. Ela é sozinha e não quer interligação com outras. E há necessidade, né? 268, do senhor Tovar Correia Lima, encaminhando ofício 1304-2013. Ainda ofício 001-2013 do professor Jomar Ricardo da Silva, ouvidor-geral da UEPB, agradecendo o compartilhar de informações e os esforços dessa casa para viabilizar meios e assecuratórios de cumprimento da Lei Federal 11.888-08. Que lei é essa, Olimpo? Veja aí. A Lei 11.888 de 2008. Muito bem. Ofício 29, 2013, da senhora Adriana Queiroz Bezerra, coordenadora do PSE, em resposta ao ofício da casa. Ofício circular 14, do senhor Márcio Antônio Pereira Barbosa, convidando para participar do programa Empreendedor Rural, Um Novo Tempo, do SEBRAE. Ofício 023, 2013, do senhor Vicente de Paula Rocha, presidente da STDP, encaminhando folder informativo concernente ao terminal de apoio à integração temporal das Malvinas. Projeto projeto de lei meu Deus 379/2013, do vereador Lula Cabral, com a de utilidade pública, a ONG Força Florestal. Ainda o 378, do vereador Bruno Cunha Lima, que disciplina o uso de coletores de entulho. E o 380, de autoria do vereador Nelson Gomes, que denomina de Polion Araújo a rua projetada número 12.
no bairro da Ramadinha. Lido. Arquivo esse expediente. Abrindo pequeno expediente. Pela ordem de inscrição, o vereador Metuzela Agra. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas na tribuna, assessores e a imprensa de forma geral. Eu vim, senhor presidente, para a gente tratar de assunto bem direto, vereador Olímpio, no que diz respeito ao Novembro Azul. Fala-se muito em doenças crônicas, câncer de próstata, entre outras, e a gente está esquecendo, Olímpio, de incluir na questão do Novembro Azul o fato das drogas. Está aqui bem claro no jornal de hoje. Paraíba tem a segunda maior taxa de adolescentes detidos no Nordeste. E está aqui no jornal de outra circulação estadual ontem, que mostra que o Estado aparece com o maior percentual de mortes por arma de fogo. Em sua maioria ligado ao uso e ao tráfico de drogas, mais precisamente o crack. E aí, Buchada, por que o Novembro Azul também não tratar dessa temática? Porque a gente se detém exclusivamente à hipertensão, à diabetes, a câncer de próstata, esquecendo outro mal que vem assolando a nossa sociedade. Algo que era corriqueiro e rotineiro lá para as bandas do Zé Pinheiro, do Monte Castelo, do Pedregal, do Araxá, mas que hoje está incutado na cultura e arraigado na sociedade brasileira e principalmente na sociedade campinense. Hoje, Mirante, Catolé, Prata, nenhum bairro nobre desse está mais livre do mal e da mazela do crack. E aí a gente poderia, como temática desse Novembro Azul, tentar levantar essa possibilidade. Mas eu vou parar o assunto por aqui e vou entrar em outro. Eu queria a atenção da mesa diretora, senhor presidente. Presidente Nelson Gomes Filho, eu queria a atenção da mesa diretora para a gente ver uma necessidade preeminente nossa, de nós vereadores. Quem viu a TV ontem deve ter visto bem, principalmente nós vereadores, o que tem de proposta para a reforma eleitoral nesse país. E aí vínhamos discutindo em off ali, eu, Pimentel, Olímpio, Murilo, o que os deputados e senadores vêm fazendo em causa própria, esquecendo-se da maior população política desse país, que é de vereadores. E aí eu peço a Vossa Excelência para acordar e tentar acordar de uma outra forma, junto a outras casas legislativas, para que nós possamos pressionar os deputados federais e senadores a incluir nessa revisão, dessas propostas de revisão eleitoral, a questão da prorrogação dos mandatos da atual legislatura das prefeituras e das câmaras de vereadores. Exatamente, trazendo assim economia para os municípios, reduzir os danos aos municípios e trazendo economia para o governo federal de uma forma geral, inclusive para a própria justiça eleitoral brasileira. Se é para modernizar, vamos modernizar de forma equinânime e não levando vantagem exclusiva, vereador Olímpio, para os nossos amigos e já tão prolatados e enriquecidos deputados federais e senadores dessa nação. Deixo isso como reflexão para que nós possamos fazer um movimento conjunto de casas legislativas em prol e em defesa do vereador brasileiro. É só, senhor presidente. Ainda pela ordem de inscrição do pequeno expediente, o vereador Olímpio Oliveira. Vereador Olímpio Oliveira passa a sua palavra ao vereador Antônio Alves Pimentel. Vereador Metuzela, a gente estava discutindo esse assunto e foi levantado essa questão hoje. Por isso me inscrevi depois, Vossa Excelência. A grande questão hoje, os deputados federais, primeiro, eles não fazem as leis com medo de represálias. São os frouxos.
deixa para que o judiciário faça o papel do legislador. Primeira frouxura, vereador Olímpio Oliveira, dos deputados federais e senadores. Depois, faz as leis em benefício próprios, mediante cada questão política de cada estado, penalizando sempre os vereadores. Quando foi para diminuir o percentual das câmaras, os deputados federais era uma beleza, porque as câmaras gastavam mais, porque os vereadores só tem custos. Eles não gastam absolutamente nada. Não é? Quando eles aprovam salário de servidor como motorista, não tem nada contra os motoristas ganhar bem, mas ganhar 25 mil acima disso, não é? É isso sim que é extravagância. Eles diminuíram o percentual das câmaras. Agora, estão fazendo uma mini-reforma política, entre aspas. Mini-reforma política. Com o chapéu dos vereadores. Não, agora vai unificar as eleições, mas os vereadores têm que ter um mandato tampão de 2 anos. Quer dizer, nós terminamos esse mandato, os próximos candidatos a vereador da próxima legislatura vão ter 2 anos só. Para igualar. E por que eles não aprovam agora? A próxima eleição para 2 anos. Para eles mesmos. Eu duvido que algum deputado ou senador coloque essa proposta, vereador Ivan. Da próxima campanha, e tá ótimo, ainda está, né? Em tempo por aí. Para 2 anos. Porque na próxima campanha para prefeito, seria para deputado, para presidente da República, para todo mundo. É muito interessante esses deputados federais. Quando é para fazer as leis que o Brasil precisa, como a nova lei sobre os impostos, né, fiscais do país, não faz. Quando é para fazer uma reforma política de vergonha, não faz. A única coisa mais importante do mundo é diminuir o mandato dos próximos vereadores. Quer dizer, é a única coisa que pode você retirar disso aí. Porque o resto é miunçada para ajudar eles próprios, né, aos próprios donos de partidos, né, que o que nós temos no país é a ditadura partidária. Os donos dos partidos, e a única relevância dessa grande reforma política é um mandato tampão para os vereadores e prefeitos da próxima legislatura. Eu duvidava, Buchada, se eles fizessem para agora. O mandato tampão deles agora, para deputado federal, para os próprios senadores, para presidente da República. Aí eu dizia, eita, caba macho. Mas, amiguinho, atirar com a pova alheia, né? E olhar o outro morrer, todo mundo faz isso. É muito interessante. Eu acho que os vereadores no Brasil inteiro, como o vereador Olímpio, o vereador Bezerra estava falando, a gente tem que se mobilizar. Porque isso é uma cretinice que o Congresso está fazendo, achando que isso vai impulsionar alguma coisa e achando que isso é coisa séria, não é? Fazer com o mandato dos próximos vereadores e prefeitos. Eu só achava que eles tinham razão de fazer isso aí, se eles fizessem, como disse, para agora. 2 anos para todo mundo agora. Aí era uma beleza, porque aí todo mundo estava no mesmo barco, e aí ninguém tinha o que reclamar. Mas botar os 4 aninhos para ele e 2 para os outros é muito bom, é muito fácil. É muito fácil atirar com a pau-alheia, né? E fazer caridade com o chapéu dos outros.
Isso aqui é um congresso muito ruim mesmo. Tem que ser mudado mesmo tudo. Ainda pela ordem de inscrição do pequeno expediente, vereador Buchada. O companheiro Olímpio Oliveira passou a vez, ele vai ser o último a falar. Foi castigado. Como ele passou a vez, vai ser o último a falar, irei dar 7 minutos ao vereador, em vez de 5. A palavra, vereador Buchada. Bom dia, o nobre nosso presidente daqui da casa. Eu em nome de todos os colegas vereadores que não pude participar do almoço dele ontem, peço desculpa que eu não tive presente. E bom dia a toda a imprensa daqui da casa, os secretários, colegas vereadores. É muito importante a gente trazer os pontos positivos para essa casa. Só que nós temos que começar por aqui e incentivar a população em vários pontos que a gente precisa, que tem vários pontos que só quem resolve é a população. Se a gente for esperar pelos chefes políticos, não vai ser resolvido nunca. Começando em termos pela segurança pública, nós temos que começar pela casa, começar pelos os colegas vereadores, e vamos, se nós queremos que mude a segurança pública para toda a população, nós temos que incentivar a população para mudar o Código Penal. Nós vamos ficar batendo, cobrando, pedindo, e não vai mudar nunca se nós não incentivar a população para mudar o Código Penal. Segundo, o tema que o nobre vereador Antônio Pimentel trouxe à casa, a respeito do Congresso, a respeito do Senado Federal. Eles não têm nenhum interesse de levar a mudança de um mandato tampão para 2 anos agora. Eles querem acabar simplesmente com os vereadores, que é quem convive todos os dias junto com a população, junto com o povo. Eles só aparecem de 4 em 4 anos, eles não têm nenhum interesse. Eles querem mudar, acabar com os vereadores e ficar com um mandato de 4 anos, mais 4 anos. E só quem muda isso através da incentivação de levar o conhecimento da população, que quem convive com a população é os vereadores, só quem vai ter condição de mudar é a população através de um plebiscito. Muito obrigado a todos. Quem agora? Pela ordem de inscrição, o vereador Olímpio Oliveira. Vou voltar aqui, mas não, no grande expediente. Bota aí. Senhor presidente, eu gostaria de inicialmente agradecer ao jornalista, ao escritor Ronaldo Leite, que aderiu à nossa campanha de arrecadação de livros para o presídio feminino. O jornalista trouxe mais de 200 títulos, essa caixa de papelão que está ali, e nós agradecemos, né, por incentivar a leitura, a cultura. Nós somos muito gratos. A respeito do tema pautado na manhã de hoje, vereador Pimentel Filho, a reforma política,
essa mini reforma política ou reforma política que o Congresso Nacional, leia-se, Câmara dos Deputados e Senado da República, o que eles estão chamando de reforma política é um escárnio público à população brasileira que foi às ruas. É o que, se Peron Ribeiro Japiaçu estivesse por aqui, é o que ele chamaria de migué. É um migué. Como falar de reforma política, esse Congresso Nacional desmoralizado, apático, omisso? Como falar de reforma política se tiveram o tempo todo para fazer e não fizeram, o vereador Ivan Batista, dentro do interstício eleitoral? Estão querendo jogar para a galera dizer: olha, nós estamos ouvindo as vozes das ruas, nós vamos fazer uma reforma política, sabendo eles que esta reforma política não vale mais para a eleição de 2014. Porque tem que ter um ano da aprovação, não, da sanção presidencial, um ano para o dia da eleição do próximo ano. Então, a mídia brasileira, a grande mídia, está silente, calada, e eles brincando com a paciência do povo brasileiro, porque muita gente que foi para a rua também não tem noção patavina nenhuma desse sistema. Aquelas imagens de rua impressionaram muito. Mas sabe como é que funciona aquilo, Galego do Leite? É como ir para um show de uma banda de rock. Ah, Juninho, Priscila, Patrícia da minha sala vai para o show de Justin Bieber. É a mesma coisa. Ah, vai todo mundo para uma passeata que vai ter na rua. Eu vou também. É moderno, é legal, é vanguarda. Se você chegasse lá perguntando: meu filho, por que você está aqui? Eu estou aqui porque meus colegas vieram todos. A gente vai mudar o Brasil. Ô vereador, você não tem a parte, mas perguntaram a um menino, um Pois rapazinho, o que é que ele estava fazendo ali, qual era a sua contribuição. Ele disse: ah, eu estou aqui para quebrar vidro, jogar pedra, quebrar o esfiteiro, pintar as casas. Eu tô aqui no movimento. Pois é, Esse era o pensamento. com o maior respeito a todos os movimentos, nós sabemos que ali tem gente que diz que se acordou agora, mas o meu maior respeito, Napoleão Maracajá, é aqueles que nunca dormiram. Aqueles que nunca estiveram dormindo. Esse é o meu respeito. Mas aquele que foi no modismo, né? Aquele que foi sem saber por que estava indo, ele não está atento a isso que está acontecendo. O Congresso Nacional diz que está fazendo a reforma política. É mentira. É mentira, porque esta reforma política não vale para as próximas eleições. E ele não tem legitimidade para legislar numa perspectiva futura em que eles talvez não estarão mais fazendo parte do cenário. Então, lamentavelmente, nós estamos numa cidade do interior da Paraíba. Esse nosso grito aqui não tem qualquer ressonância. E se de repente a gente levanta a voz: vamos estender o mandato por 2 anos, talvez tenha um efeito contrário. Talvez tenha um efeito contrário. De se pensar que nós estamos querendo privilégios.
Porque o país hipócrita. O país hipócrita. Eu começo pela religião que eu faço parte. Tem pastor evangélico vendendo canal de televisão a cabo e coloca no seu programa um fiel dizendo que a vida mudou depois que passou a assistir aquela TV a cabo. Mas isso é normal. A gente aceita. Tem homem de mídia que tem uma credibilidade numa comunidade que todo mundo respeita, que todo mundo assiste, que todo mundo escuta o rádio, que faz propaganda de medicamento fajuto, sabendo que é farinha de trigo, que não serve para nada, mas para ganhar dinheiro faz propaganda. Tem professor que na escola particular é um zelo, é um primor, é um cuidado. Na escola pública é um desleixo, é um descaso, é uma desídia. Mas o câncer desse país é o político. Ah, como é bom bater em político. Ah, como dá ibope bater em político. Tem tribunal que no mês toma uma decisão. Acontece algo muito estranho. No interstício de 60 dias, aquele que julgou de um jeito, é desembargador, passa a julgar de outro jeito. Totalmente diferente do que havia julgado antes. Mas é um desembargador. E a gente escuta isso e tem que escutar calado. O promotor de justiça, é duro, duríssimo, em cima do pequeno, do pobre, do ambulante. Tem que tirar, tem que derrubar. Do feirantezinho que está vendendo um produto lá e está em alguma desconformidade. Chama a televisão. Esse daqui tem que ser escarnecido. Eu acho engraçado quando eu vejo determinadas matérias nos jornais. Vocês já perceberam que rico, quando se envolve num escândalo, rasgam a certidão de nascimento dele? Empresários foram descobertos pela Polícia Federal, envolvidos no escândalo do INSS. Aí você lê a matéria todinha, procurando o nome do cabo. Não tem. Não tem o nome. O retrato já seria demais. Isso é um país hipócrita. E eu não aceito me jogarem na vala comum. Sou político. E tenho honra de ser político. Sou político. E sou um operário do legislativo. Tenho orgulho do que faço. Honro esta tribuna. Honro este mandato. Agora vamos deixar de hipocrisia. Eu passaria aqui amanhã todinha falando da hipocrisia daqueles que nos cobram ética. Aí na bancada do Jornal Nacional, marido e mulher. Na política é nepotismo. Na política é nepotismo. Pergunta de quanto é o salário. Pergunta de quanto é o salário dos formadores de opinião da grande mídia. Pergunta quais são os privilégios. Mas o câncer desse país é o político. Eles não. Que promovem um demônio e crucificam os santos pelo valor que recebem.
Vereador. Eles não. Eles são éticos. Se você faz o que é certo, a sua obrigação, é seu dever. Na hora que você firma um contrato, você pode não fazer nada, absolutamente nada. Você tem espaços grandiosos. E o que você tem de errado, ninguém vê. E o que você não faz, se exalta como que você tivesse feito. E aí, é você que vem me cobrar ética? Ora, tenha vergonha na cara. Muito bem, vereador Oliveira. Parabéns pelo discurso. Encerrando o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. Ficamos ao vereador Pimentel Filho para usar a palavra. Vereador Olímpio Oliveira, vereador Metzelar, vereador Buchada, que usaram aqui a tribuna. Eu tenho fé em Deus que esse pontapé... Campina é muito interessante. Quando se sai o tipo de coisa que saiu ontem, no Jornal Nacional, esses anos que eu estou aqui, geralmente Campina Grande dá o pontapé inicial. Geralmente. É muito interessante. Pense numa Câmara, que é conhecida em Brasília. E eu gostaria muito que esse pontapé inicial fosse escutado em outras câmaras. A gente podia até mandar aqui uns comunicados aos companheiros. Porque esse puxadinho de reforma política, isso é um puxadinho, né? Isso é um, como chama? Um estelionato. Isso não é uma reforma. Isso é um puxadinho, um estelionato que o Congresso Nacional está fazendo, achando que está cumprindo com o seu papel. E o pior é que os deputados, Lula, e os senadores estão achando que é sério o que estão fazendo. Não mudaram praticamente nada. Fizeram um acordo entre os partidos maiores, porque os menores não dão nem ouvido. Viram o que era necessário para eles e fizeram esse puxadinho. Isso não é reforma, não, é um puxadinho. É uma laja do lado da casa. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. O que o vereador Olímpio falou aqui, vereador, é muito interessante quando se fala em subsídio, em salário, principalmente de político, né? Deputados federais, senadores, porque é uma escadinha, né? O que os deputados federais ganham é de acordo com os senadores, o que os deputados estaduais ganham é de acordo com os deputados federais, e o que os vereadores ganham é em relação aos deputados estaduais. Agora, sabe o que é interessante? Os deputados federais, senadores, tinham 13º, 14º e 15º salário. Juízes estão aí lutando para devolver o que receberam a mais. Juízes, que ninguém fala, pô, tem medo, tem receio de falar, vereador Olímpio. Juízes com receio e é milionário a coisa. Eu não vi nenhuma conta menos de R$500 mil, não. Ninguém fala. Todo mundo tem medo de levar uma chave de cadeia. Os deputados estaduais que não tinham 13º,
recebia ajuda de custo que os deputados federais recebiam e, por lei, era implantado para os vereadores. Mas os vereadores foi contestado na justiça. Todo promotor botou os vereadores do Brasil inteiro, vereador Lula Cabral, na justiça, para devolver o dinheiro. Mas não botaram os deputados estaduais, porque senão o orçamento do próximo ano, quem vota os deputados estaduais, eles vão entrar pelo cano. Por isso que não fizeram. Essa correlação. Não fizeram com os deputados federais, nem senadores, nem juízes. Mas com os pobres dos vereadores, meu amiguinho. Eita classezinha, viu? Eita classezinha. Esses vão ter que devolver. Uma coisa que está lá na Constituição Federal, na Constituição Estadual, nas leis orgânicas, nos regimentos, mas vereador não. Pra quem, vereador? Agora, esse puxadinho político, quero fazer um mandato tampão com o chapéu dos vereadores. Quer dizer, paciência, isso é uma vergonha, isso é como diz o vereador ali, isso é um estelionato, não é? Com a credibilidade, com a crença do povo. O vereador Napoleão pediu uma parte. Eu escuto. Obrigado, vereador Pimentel. Parabenizá-lo por essa discussão. Acompanhava desde o meu gabinete, mesmo estando sem som, acompanhava pelo computador. Acho extremamente instigante. Eu, quando vejo o vereador Pimentel e leio reportagens sobre essa reforma política, também fico indignado. Eu sou um revoltado. Primeiro, o povo brasileiro não foi para as ruas pedir reforma política. Não vi nenhum cartaz nos movimentos pedindo reforma política. Se está se usando isso para esconder outros problemas, as pessoas morrendo nas filas, o superfaturamento da Copa do Mundo, e só se fala nisso. Parece que se apurou da pauta da rua todinha um produto que não se pediu. Eu não vi os movimentos sociais pedindo como principal ponto da pauta, aliás, nem vi na pauta, reforma política. Esse é um ponto. O outro ponto, o nosso sistema eleitoral, ele é bom. No geral, ele é bom. A única falha que eu vejo é a questão do financiamento. Mas, Vossa Excelência está de parabéns, essa casa está de parabéns. E o quesito corrupção. Eu sempre faço esse debate, mas vamos fazer o debate completo. É verdade que tem bandido na classe política, mas tem todos os segmentos da sociedade. Tanto faz a diretora que desvia a merenda, como o ministro que desvia verba. É a mesma corrupção, é o mesmo crime. Então a gente tem, faço minhas as palavras do vereador Olímpio. Tenho honra de ser político, tenho honrado essa tribuna, sabe? Não nos coloquem em vala comum. Na política tem homens de bem também, assim como tem todos os segmentos sociais. Obrigado, vereador. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem. Pois não, vereador. Companheiro Pimentel. O que eu vejo hoje para o poder público, como deputado federal, estadual e outros governantes, que a gente como vereador, não tem valor nenhum para eles. E a gente é o pilotão de frente, que a gente está dentro da nossa cidade, dentro dos bairros, dentro das comunidades, 24 horas. Eles ganham, vão para João Pessoa, deputado federal vai para Brasília, senador vai para Brasília, os gestores de seus gabinetes, e nós aqui enfrentando dia a dia, tentando solucionar de todas as formas o problema da população, da cidade, né? Os 4 anos, todos os dias, e eles lá em Brasília. Mas, para eles, a gente não tem importância. A gente só vai ter importância quando se unir todos os vereadores, como chamam a gente do Parlamento Mirim, e a gente é Mirim mesmo, olhando dessa forma, é Mirim, mas a partir da hora que a gente chegar e virar as costas para a campanha de deputado federal, senador, e até mesmo do gestor público, eu acho que a gente se valoriza, porque é assim que eles vão reconhecer a gente, quando bater na porta da gente. Porque esse autodomínio que ele tem, a nós vereadores, nas casas, nas câmaras municipais de todo o país, é a facilidade que eles têm de fazer o que quer com a gente. Ou a gente se valoriza
e mostra a nossa força, a união de todos, ou eles vão fazer o que quiser com a gente, vão botar a gente em 2, em 1, em 3. Eu acho que tem que ter a união, eu acho que tem que trazer o que o companheiro Marinaldo fez na gestão anterior, quando ficou aquela história de aumentar e não aumentou, e Marinaldo juntou vereadores, foi a Brasília, entendeu? Eu acho que tem que ter a união. Eu acho que a gente tem que se unir para ficar forte e mostrar o nosso poder. Porque sem nós, é difícil para ele chegar lá em João Pessoa, na Assembleia, é difícil para ele chegar em Brasília, é difícil para ele chegar no Senado. Então temos que ver, temos que se unir, temos que fazer uma barreira grande para que isso não aconteça e prejudique as câmaras municipais do nosso país, não só de Campina Grande, mas de todo o país. Muito obrigado. Agradeço ao vereador. Mas, quando surgiu essa questão da ficha limpa, e eu fui chamado do programa, eu me lembro qual foi o programa na época, e perguntaram se eu era favorável à ficha limpa. Eu disse que não era favorável, não. Eu era contra. Eu era contra, porque o ficha limpa, ele só falava dos políticos. Ficha limpa, ele é sujo, é só os políticos. Aí não tem juiz roubando o INSS. Aí não tem professora roubando a merenda. Não é? Não tem secretário roubando dinheiro público. Como é que se faz uma lei dessa, vereador Olímpio, em que não se coloca para os cargos públicos tudo? Do porteiro, do cabo que é porteiro numa instituição pública, ao presidente do Supremo. Porque a gente vê tudo. Eu sou candidato a vereador. Aí não pode não, porque você é ficha suja. Ah, então tá certo. Eu vou eleger outro e vou ser secretário. Aí secretário eu posso ser. Eu posso ser ministro. Eu posso ser o que quiser. Quer dizer, os caras fazem as leis burlando a própria lei. Burlando a própria lei. Se você não puder ser deputado federal, eu vou ser ministro. Aí ministro pode. Você pode ser ladrão e ministro. Mas não pode ser candidato para receber do povo, democraticamente, o mandato. Mas você pode ser nomeado com um papelzinho, fajuto, porque tem a assinatura de um gestor, aí você pode ser ladrão e ministro, ou secretário, ou qualquer outra, ou diretor de uma escola. Eu acho que o que tem que se rever não é só essa questão da reforma política, não. O que tem que rever é tudo que está sendo feito no Congresso. Tudo. Tudo que está sendo feito e o que não está sendo feito por eles. Porque quando o judiciário, que não é legislador, legisla, é porque os deputados federais e senadores tiveram medo de ser o protagonista da lei. Vou dar. Tiveram medo. Tiveram receio. Se esconderam atrás do escudo judiciário. E eles disseram, não, deixa que a gente faz. E faz. E muitas das vezes, leva ao ridículo o Congresso Nacional, o Poder Judiciário. Mas não é porque o Judiciário quer, não. É porque eles se tornam ridículos por não fazer o papel deles. Eu escuto o vereador Beto Zelar. Vereador Pimentel, eu agradeço a parte e concordo hoje com Vossa Excelência. Eu discordava antes da ideia da ficha limpa, mas hoje concordo veemente com Vossa Excelência. Depois do que foi visto ontem em jornais de rede nacional, onde o Tribunal de Justiça de Salvador, você veja que a Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, você veja que quem nos julga são juízes. E lá, o presidente e a vice foram afastados por corrupção ativa, clara e declarada. E o mais grave,
que Vossa Excelência pode analisar nesse fato, é que quando um vereador, qualquer político ou qualquer trabalhador é enquadrado, ele é afastado do seu cargo, ele não recebe salário nenhum, ele vai ter que relutar para refazer sua vida. E lá, de forma graciosa, o cidadão fica afastado do seu trabalho e recebendo seus vencimentos com todas as gratificações, seus mais de 35 mil reais ao mês. É uma vergonha nacional a situação dessa. É vergonha, Napoleão, e concordo com Vossa Excelência, se falar em corrupção em relação a políticos. A corrupção ela é uma coisa bem maior, bem mais entrameada nesse país, e quem sabe a cabeça da coisa esteja no judiciário do nosso país. Muito obrigado. Vereador, Eu que agradeço. uma parte só para complementar. Eu peço ao presidente, só para ouvir o vereador Lula, depois eu concluo. É interessante também que quando são juízes que estão fazendo coisas erradas, eles também, quando fica tudo provado, eles vão para a aposentadoria com salário integral. Sem nenhum prejuízo. Sem nenhum prejuízo. Quem disse aqui que esse país é um país sem credibilidade de fazer qualquer coisa em relação aos políticos, eu fiquei até pensando em casa ontem, eu li um projeto do vereador Napoleão, que ele diz, a empresa tem que ser, não pode concorrer se for ficha suja. Aí eu fiquei, disse, como é que a gente vai saber que a empresa é ficha suja? Porque geralmente quando as empresas entram nessas licitações, ela entra com todas as certidões. Ninguém sabe se ela é de boa ou má fé, né? Aí eu fiquei questionando, minha cabeça ficou rodando, eu digo, eu vou procurar Napoleão para saber quais são os parâmetros que nós deveríamos julgar ou enquadrar as empresas. Para você ver como é difícil. Existe muita hipocrisia. Exatamente. Eu acho que o vereador Pimentel tem parabéns, está de parabéns por esse seu pronunciamento, que é um pronunciamento aberto, sincero, Obrigado. de homem de bem que coloca a cara na televisão, ou no YouTube, ou nas redes sociais, para dizer o que realmente esse país é. E esse país é um acordo. Ontem houve um acordo político. Tanto que quando na Rede Globo foram dois deputados entrevistados, eu prestei bem atenção. Um do PT, dizendo que era tudo a reforma era excelente. E o outro detonando, dizendo gatos e cachorro. Quer dizer, a gente nota o seguinte, que os pequenos estão sendo esmagados. E nós temos que ter muito cuidado com isso. O vereador Metzelar, vereador Galego do Leite, Buchada, que fez pronunciamento, professor Miguel, Vaninho, nós temos que ter muito cuidado. Senão nós vamos terminar sendo esmagados e tirados do mapa. Vereador fora. Pois Obrigado. Eu vou pedir a presidente só uns 2 minutinhos para poder concluir. Pois bem, vereador Metzelar, você falou muito bem. O presidente do Tribunal de Justiça e o vice foram afastados por corrupção. Se fosse um vereador, um deputado, seria cassado. E teria que ser imediato, porque senão está desobedecendo a ordem e a lei e a república. É, muito bonito isso aí, viu? Uma coisa muito bonita, mas muito obscura. Muito obscura. Nós temos uma lei aqui, não é uma lei comum não. É uma lei complementar do Código do Meio Ambiente, uma coisa que é falada no mundo inteiro. Veja como é a incoerência. Como é a incoerência, minha gente. De tudo que se faz na própria justiça, no Congresso e assim por diante. A lei, que foi uma emenda minha a um capítulo inteiro, sobre as antenas, implantações de antena para celular, para telefonia móvel. Está tudo direitinho. Lá. Ninguém obedece. Você sabe por quê? Que as empresas que ganham milhões de reais dizem que a culpa, aqui em Campina Grande, disseram aqui, nessa casa, que a culpa das telefonias não atender bem os usuários
era do vereador Pimentel, porque tem uma lei que prejudicava o bom funcionamento da telefonia. Isso é um descaramento. E o pior é que não é obedecida a lei. O pior do descaramento não é esse, não. É que não é obedecida a lei. Ora, você viaja aí para outros países, inclusive aqui para o próprio país, em alguns estados, São Paulo mesmo mandou tirar as antenas do centro. E ficou sem telefonia? Não, porque tem tecnologia para isso. Só que em vez de você implantar uma antena aí de 2 milhões de reais, você vai gastar 50. E a empresa quer ganhar só seus milhões, não quer gastar. Não quer pegar seu dinheiro e fazer investimento na tecnologia mais limpa, Lula. Quer acabar mesmo com o meio ambiente, ele está nem aí, quer ganhar dinheiro. E existe a lei. A lei não é cumprida. Estão sendo colocadas antenas em tudo que é canto aqui, ninguém faz nada. Em cima de hospitais, em cima de escola, todo mundo sabe, vereador Metzelar, que uma área de 30 metros, quando tem aquela antena, esquenta o ambiente. Esquenta. Isso deve prejudicar a saúde, de uma forma ou de outra. Não há nada definitivo sobre estudos, pesquisa científica que diga que aquela radiação causa câncer. Não tem definido já. Mas tem uma ala de cientistas que diz que dá câncer. E não tem a lei da precaução? Não existe a lei da precaução? Foi o que eu coloquei na lei. Lei da precaução. Mediante o que a lei das precauções diz. Quer dizer, não é obedecido. O vereador Olímpio Oliveira, cadê o vereador Olímpio Oliveira? Faz quantos anos, vereador Olímpio Oliveira, que foi pedido, eu fui com Vossa Excelência no Ministério Público, uma audiência para falar sobre as questões da telefonia móvel. Eu acho que faz uns 2 anos. Faz uns 2 anos. Não foi marcado nada. Nada, Lula. Quer dizer, para os danados dos vereadores, toda sorte de safadeza que querem fazer pelo Congresso com a classe dos vereadores. Porque são eles, somos nós, que estamos aqui na cidade, ouvindo. Somos nós que vamos falar com o povo quando estão na rua. Somos nós que recebemos aqui as sociedades de classe. Somos nós que escutamos o grito do povo, são eles não. Quem danado vai escutar lá em Brasília essas coisas? Vai escutar a gente. O que eles querem é calar. É fazer com que alguns vereadores ainda que falam, não ficam mudos, não se dobram a esse tipo de coisa, se calem, não existam mais. Já houve deputados federais que disse que não deveria existir as câmaras municipais. Foi o único poder que da ditadura permaneceu de pé. Vereador. Vou terminar. Foi o único. E a gente não pode ficar calado, não. Mesmo que demore ser escutado aqui de Campina Grande. Mas a gente não pode ficar calado, porque isso que estão fazendo, como diz o vereador, vou pegar a palavra do vereador Olímpio, isso é um estelionato que estão fazendo e estão achando que estão fazendo grande coisa. Muito obrigado. Pelo grande expediente, vereador Marinaldo Cardoso. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Ivonete, amigos da imprensa, público da galeria, assessores. O que me traz à tribuna no dia de hoje, eu traria aqui vários assuntos, mas eu acho o vereador Pimentel, que me antecedeu anteriormente, o vereador Olímpio Oliveira, o que vossas excelências traz para essa tribuna do dia de hoje, vereador Galego do Leite, vereador Joia, é de extrema importância para que esse poder possa estar atento às questões que acontecem com relação à reforma política. Há de se convir que nós
eu já disse, já falei várias vezes, que nós temos que estar mobilizados. Mobilizados por quê? Vocês se recordam ainda que no ano de 2004, nós fomos surpreendidos por uma resolução esdrúxula do Supremo Tribunal Eleitoral, onde reduzia o número de vereadores no Brasil. Era tão esdrúxula que feriu o artigo 116. Nós fizemos mobilizações aqui, saímos de frente dessa casa, com delegações de vereadores de vários municípios e fizemos campana em frente ao Supremo Tribunal. Ao Tribunal Superior, que se diz que é o guardião da Constituição. Mas, pasme, senhores vereadores, é que o Supremo Tribunal, quando estava julgando a ADIM 345, que era um ADIM de inconstitucionalidade impetrada pelos partidos políticos, infelizmente não atendeu à questão do artigo 116 da Constituição, que fala da questão da anualidade das eleições. Ou seja, qualquer reforma política, qualquer decisão que se trate no âmbito eleitoral tem que ser decidido um ano antes da eleição. E isso o Supremo Tribunal Federal não levou em consideração. Mas não levou em consideração para nossa causa, a causa dos vereadores, que tiveram seus direitos cassado naquele momento, vereador Napoleão, mas serviu para a verticalização que beneficiava os deputados federais e senadores. Aí concordo com as palavras do vereador Pimentel, quando diz que para os vereadores nada, para os deputados federais tudo, que as brechas da lei é sempre para servir os deputados e os vereadores é o rigor da lei, e que nem o rigor da lei eles cumpriram, porque feriram no artigo 116. E deixando claro, naquela sessão, naquele dia, eu saí de Brasília decepcionado, vereador Olímpio, porque o único voto que tivemos favorável foi do ministro Marco Aurélio, que inclusive no seu voto final, que foi o último a votar, ele dizia no início do seu pronunciamento, que se sentia ali órfão de pai e mãe, mas que não precisaria de um divã. Não precisaria de um divã, porque o que estava acontecendo ali era uma discriminação e não estava sendo cumprido o artigo 116 da Constituição, e que estava decepcionado com alguns companheiros que não observaram isso. E que antes, nas nossas visitas, que a comissão do MODEV, que era uma comissão formada em todo o Brasil, e eu fazia parte dessa comissão, com alguns ministros do Supremo, eles diziam para nós o que vai valer aqui é a Constituição, mas a Constituição não valeu naquele momento. Mas serviu para a verticalização, para a verticalização cair. Eu já conversei com vários vereadores aqui, não fique pasmo. Não fique pasmo depois, quando passar aqui, a questão do voto distrital para as eleições de 2016. Porque as eleições de 2016 não é para deputados, nem senadores, nem governador do estado, nem presidente da república, não. É para prefeito e vereador. Exatamente, vereador. Vai nos fazer mais uma vez de cobaia. Aí vai colocar o voto distrital. Que o voto distrital... deixo bem claro aqui para vocês, é maléfico para todos, para a democracia. Eu concedo uma parte ao vereador Olímpio. Vossa Excelência traz um tema importante nessa discussão. E esta casa, Pimentel, esse ano, né, é uma casa que ela se destaca, não só na Paraíba, mas regional, pelo volume de projetos. Nós estamos aí quase com 300 projetos, eu acredito que já passou até disso, protocolados na casa desse ano. Requerimentos, a gente está chegando quase a 3.000 requerimentos. Nós debatemos as demandas sociais, as demandas do povo,
Mas nós não podemos, né, fugir do debate político. Né? Até mesmo porque um papel desta casa é ela se vir, né, como instrumento para a conscientização política do povo campinense. Eu tenho em minha mente essa convicção de que o meu agir aqui, o meu agir no meu individual, é importante para a criação de uma consciência política, principalmente dos mais jovens. Então, esse debate é oportuno. Vossa Excelência traz a questão do voto distrital. Esse é uma cilada. Né? Aí é uma arapuca. Aí eu digo sempre aos meus interlocutores, a política é um campo, para quem não tem sobrenome político, é um campo minado. A cada dia que passa, o sistema empurra você para sair, a gente como sapo cururu, teimando para permanecer na política. A política que nós temos, tradicionalista, patrimonialista, ela é uma política para privilegiar os grupos familiares. Os grupos familiares. Olha aqui na nossa paróquia como é que funciona. Não tem espaço para você. Né? É como a história que eu gosto sempre de contar nas minhas palestras, da moça prendada que ficou para o Caritó, Vitalina, aquela que bota pó e tira pó. Ela é muito bacana, é muito prendada, muito honesta, muito séria, né? Muito zelosa dos afazeres domésticos, mas ninguém quer casar com ela. Ninguém sequer quer namorar com ela, porque ela é muito honesta, não dá nem para o camarada ter segundas intenções. É como a situação da gente que não tem um sobrenome político. Nós somos descartáveis. Na hora que você é útil, o cara atende o telefone, ô vereador, como é que vai? Tudo bem? Tira 200 votos da eleição. Ah, meu irmão, não atende mais. E é essa gente que quer cada vez mais, né? Porque vem com um disfarce de legalidade, de algo muito bom, fidelidade partidária. Ah, fidelidade partidária, né? De você em relação ao partido, mas do partido em relação a você, nequim. Aí vem agora, voto distrital, vamos privilegiar a liderança local. Aí, ó, faltando uma semana para a eleição, vem um camarada com um saco de dinheiro. Tu conhece isso, né, Marinaldo, lá do Pedregal? É verdade. Aí eu conheço demais Zé Pinheiro. Tô bombando nas pesquisas, só dá Olímpio. Mas, rapaz, na última semana, os caras dizem, aquele ali, é aquele liso, rapaz. Aquele que não faz nem boca de urna, mas pronto, um mané desse, vamos lá. Voto distrital é isso. Né? Você vai lotear a cidade e vai vagas. dizer a quem tem dinheiro para comprar, vá lá, tá livre. É verdade. Uma cilada. Obrigado, vereador. Obrigado. O vereador Metuselar me pediu antes, após o vereador Metuselar, eu concedo a Vossa Excelência. Vereador Marinaldo, Vossa Excelência traz essa assombrosa ideia do voto distrital. E eu vou mais além. Não se assombrem também se perdurar a lista fechada, que vai ser a degola e o estupro completo, não só à democracia, mas ao direito do cidadão. Não se assombrem se isso chegar também, até porque, como disse bem o vereador Olímpio, nós somos empíricos, nós vereadores. Nós somos esterpe de laboratório. Nós somos as ratazanas, nós somos os beagles, nós somos os macacos rezos, que são utilizados para experiências e mais experiências. Quando Vossa Excelência traz a preocupação em relação ao Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, o que dizer dessas casas que não são votadas?
Aqueles cidadãos lá que estão lá não foram escolhidos no voto. Eles foram indicados pela presidente, eles foram indicados pelo Senado, eles foram indicados pela Câmara Federal. Mesma forma, idem em tribunais de contas, que tem a cota das câmaras federais, das câmaras legislativas, que tem a cota do governo do Estado, de que, qual a fé que nós vamos ter nessas casas jurídicas que o cidadão não foi escolhido nem de uma forma através de concurso ou de uma forma votada, mas foram indicados. Qual a moral que tem esse cidadão para julgar um gestor, para julgar um político, para julgar qualquer cidadão? Infelizmente, essa é a história do Brasil. Obrigado pela parte. Obrigado, eu agradeço. O vereador Pimentel Filho, Vossa Excelência. É como o vereador Olinto estava dizendo, Arnaldo, e Vossa Excelência, não é? O voto digital, o cabo que é candidato para comprar voto, Lula, mas também só compra voto porque tem a banca na rua para vender. Porque o povo só diz, o vereador, o político só compra voto. E ele compra voto na lua, é? Ele compra aqui. Porque tem gente que diz que só vota se vender o voto. Eu vou dar vereador, o voto digital ficou melhor para esse povo que é candidato comprando voto, com muito dinheiro. Agora não precisa mais comprar na cidade toda, vai comprar só num lugarzinho. Não, só ficar só num distritozinho. Pronto. Passa a cerca, bota a porteira, agora sim, agora vai ser curral, né? Porque eu me lembro, vereador Olímpio, e eu não vou deixar de contar isso, quando a dificuldade que foi para botar água no bairro dos Cuitéis. Toda vez que o governador chegar aqui, eu enchia 2 ônibus, ia com o povo, água, né? Já fiz isso, viu, Napoleão? Chegou lá. Água lá, e nós conseguimos em 8 meses colocar água num bairro de Campina Grande que não tinha. Em todas as casas. Eu fiz uma pesquisa lá, faltava ainda mais de ano para as eleições, eu pus nada, vou votar no homem da água. O cabo trabalha. Quando foi na eleição, chegou um cabo dando de 20 conto lá. Eu não tive 10% dos votos. Então, amiguinho, os cabas só fazem coisa. Virou água os votos. Então não está interessado, assim, dessa forma. Não é? Porque a miséria é grande. E o cara vai votar para quem deu a feira. E existe os candidatos que compram os votos e existe o povo que vende o voto. E quem quer trabalhar na política, faz como a mulher, como é? A mulher séria, honesta, que ninguém quer, porque ela só quer fazer a coisa certinha. É a Vitalina. Se ela vendesse outras coisas, todo mundo estava em cima, queria, né? Era a mais bonita do mundo. Então tá na política, tá desse jeito, né? Com licença da palavra, tá desse jeito, não é? Tá dessa forma. Então fica difícil você acreditar realmente nos políticos. Quando o Congresso, né, elabora leis, como eu disse ali na tribuna, Lula, elabora as leis para beneficiar eles mesmos. Eles mesmos. Agora ficou mais fácil comprar os votos. Passa a cerca num lugar, compra os votos e está acabada a história. E quem não tiver dinheiro, quem quiser trabalhar mesmo pelo povo, vai ficar de fora do outro lado da cerca. Esse é a visão que eu estou vendo desse puxadinho de reforma política. Eu agradeço as partes de Vossa Excelência. O vereador Lula concede também uma parte, vereador do meu partido, PRB. Vereador Marinaldo, Vossa Excelência traz um tema que é muito importante. E se esses distritos, que mudaram o nome, né? Que antigamente era curral. Agora estão botando o nome de distrito, né? Evoluindo, né, vereador Olímpio? Se houver os distritos, eu vou logo me despedir, porque eu não tenho nenhum curral. Eu tenho 2 votos por urna. Quer dizer, minha eleição é totalmente pulverizada, vereador Metuzelar. Eu não tenho nenhum, não sou diferente do Marinaldo, que tem 70% dos votos lá do Pedregal, de outros vereadores, Antônio Pimentel, de outros que tem canto que realmente significa, de Orlandino, que tem lá em São José da Mata.
eu tenho 2 votos por urna. Em todas as urnas, eu sou votado em todas. Aí, veja bem, jamais seria vereador, vocês estariam me caçando sem nenhuma chance de eu voltar à Câmara. Mas vou lutar aqui junto com vocês para que não, nós vamos fazer, engrossar fileiras aqui, vereador Mainaldo, para que a gente não deixe acontecer isso, que isso é realmente uma medida estrúxula. É verdade. Eu agradeço as intervenções de Vossa Excelências à parte e gostaria ainda de dizer, é claro, é público e notório que eu tenho atuações em alguns bairros da cidade, mas confesso a vocês, concordo plenamente com as palavras do vereador Olímpio, porque o risco que corre o Machado, corre o pau, corre o Machado, esse é o dito popular. Porque por mais base que você tenha, vereador, mais você corre o risco de um cidadão chegar lá, naquela localidade com a mala cheia de dinheiro e acabar com todo o trabalho que você fez durante décadas, durante anos. E eu não vejo isso como representatividade. Mas eu, ainda continuando a nossa peregrinação por Brasília, nós tivemos, após a ADIM 345, nós partimos para a PEC 333 no Congresso. Havia várias PECs lá tramitando e partimos com a comissão para que fosse aprovado no Congresso. Só para a PEC nós fizemos mais de 25 viagens para Brasília. Também delegações de vários municípios brasileiros. E confesso, vereador Metuzelar, que algumas decepções tive até com deputados paraibanos. Deputados paraibanos que nós chegava lá, não, nós vamos votar em vocês, mas vamos pedir para se colocasse em pauta, mas era aquela dificuldade, sempre se questionava. Foi uma luta para que se aprovasse a PEC 333, que aumentou justamente o número de vereadores e reduziu os repasses das câmaras municipais. Até mesmo porque naquele momento nós defendíamos a representatividade. Da mesma forma que defendemos hoje a representatividade para que nós não perdemos as 2 vagas no Congresso Nacional, nem as 6 vagas na Assembleia Legislativa, nós também defendemos a representatividade. Isso significa você estar defendendo a representatividade. E nós o defendemos. Mas voltaria ainda com relação à PEC, aprovada a PEC 333, nós estamos aqui com os 23 vereadores, mas a gente ainda precisa, vereador Lula, de estarmos atentos, nos mobilizarmos aqui, juntarmos com outras câmaras municipais do nosso estado, juntar com o MODEV, com as confederações dos vereadores, para que essa questão do voto distrital ela não aconteça, porque não representa muito. Mas para finalizar, senhor presidente, para finalizar, eu só queria falar aqui da campanha que tivemos o encerramento, que foi a campanha do Outubro Rosa, onde nós tivemos um enorme sucesso. O Outubro Rosa foi realizado 2.300 mamografias, tem mais 2.000 agendadas, foram atendidas mais de 10.000 mulheres na rede municipal de saúde. Então isso foi um sucesso, e esse sucesso nós precisamos manter na campanha azul, socorro do cartório. Nós precisamos fazer com que a campanha azul ela tenha o mesmo sucesso, mas isso depende de nós. E para encerrar, eu queria até dizer, senhor presidente, que fui convidado para participar, nós fomos convidados para participar da unidade básica, a inauguração da unidade básica de saúde do Centenário, que está sendo, vai começar a inauguração agora. É mais uma unidade que está chegando. A gente sabe das dificuldades que tem para a questão dos médicos, mas isso aí foi um acordo firmado entre a comunidade do Centenário com o Jardim 40, onde essa unidade irá atender os 2 bairros. Então, mais uma vez, o prefeito Romero Rodrigues, sensível a essa questão, deu solução para que o problema fosse resolvido. Mas também gostaria de destacar, senhor presidente, a inauguração do Pedro I, que foi um sucesso. O Pedro I é uma realidade para Campina, é um sucesso. O Pedro I é hoje um orgulho para a cidade, porque é municipal, está funcionando bem.
e uma das coisas boas que aconteceram nesse ano de 2013. Então, muito obrigado, senhor presidente, e já vou pedindo licença para me ausentar do plenário. Obrigado, vereador Marinaldo. Encerramos, portanto, o expediente. Não temos matéria na ordem do dia, matéria de hoje. Explicações pessoais, não temos nenhum vereador inscrito. Então, encerramos a presente sessão. Convidamos a todos para a sessão de amanhã no horário regimental. Muito obrigado.